Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula do módulo 4, onde estamos aqui falando sobre a parte espiritual. Hoje vamos falar sobre narcisistas, sociopatas, psicopatas. São pessoas usadas por Satanás, como falamos aqui nas outras aulas também, mas agora eu vou falar um pouco mais profundamente das estratégias que eles usam para que as pessoas caiam no engano, nas mentiras dele, tentando fazer parecer verdade. O conhecimento nos liberta, a verdade nos liberta e ela está na palavra de Deus, contanto que ela se confirma o tempo inteiro e eu estarei aqui compartilhando com vocês algumas dessas partes da palavra de Deus, onde ali você vai entender realmente como é que funciona as artimanhas do inimigo e conhecer da verdade que te liberta, que nos liberta, que é a palavra de Deus, que é o que Jesus fez por nós na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então vamos começar aqui falando dessas estratégias que o inimigo vai usar. Na outra aula falamos um pouquinho sobre isso e também como vencer isso daí no mundo espiritual através da armadura de Deus. O inimigo, ele é um instrumento de Satanás. Assim como nós somos instrumentos de Deus, aqui na Terra existem também os seguidores de Satanás que são usados por ele para fazer a vontade dele. Existem aqueles que já sabem que Deus existe, que a palavra de Deus é a verdade, já fizeram suas escolhas e sabem de verdade quem são em Cristo Jesus e seguem o caminho de Deus, a vontade de Deus, verdadeiros filhos e filhas de Deus que já foram acordados, já foram despertos para a verdade que liberta. Existem os que estão perdidos ainda, que eu me considero uma antes, que eu creio que todos nós, quando nascemos, ainda não sabemos da verdade, mas Deus vai atraindo pessoas para o nosso caminho, circunstâncias, tudo aquilo que Ele escolhe para que a gente possa cada vez mais buscar a Ele, estar cada vez mais próximo a Ele. Já por outro lado, existem aqueles que conhecem da verdade e a rejeitam, que são os que estão lá nas trevas, que seguem a Satanás, que são instrumentos dele, e eles gostam. Muitos foram enganados porque o inimigo ele é astuto, ele engana as pessoas e isso continuará acontecendo, vai piorar cada vez mais até os fins dos tempos, até Jesus voltar. Não podemos nos deixar enganar pelas malícias, pelas maldades, pelas mentiras do inimigo. E é conhecendo essa verdade que você não cai. Então, a primeira coisa que ele mais tenta fazer para essas outras pessoas que ainda não foram despertas, que ainda não conhecem da verdade que liberta, eles vão tentar influenciar isso e atrapalhar o máximo possível para que essas pessoas nunca venham a conhecer a Deus de verdade, a verdade que liberta. Então ele vai falar que Deus não existe. Ele vai tentar fazer com que você acredite que Deus não existe. E aí eu vou para a palavra, para trazer evidências, que diz aqui em Tiago 2,19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, porque até mesmo os demônios creem e tremem. Deus existe, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E o inimigo, ele quer que ninguém saiba que Deus existe porque ele é a salvação. Ele que nos trouxe e enviou a salvação. Ele que nos deu uma segunda chance e nos trouxe a vida eterna. O inimigo, ele já foi derrotado, ele já é um fracassado, para ele não tem mais jeito. Então ele quer que todo mundo vá para lá junto com ele, sofrer junto com ele. Porque para ele acabou, mas para nós todos que estamos aqui, incluindo narcisistas, sociopatas e psicopatas, não acabou. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Eles são espíritos já caídos, espíritos, que a gente falou no começo aqui, os anjos caídos, para eles não tem mais jeito. Nós ainda estamos aqui debaixo da graça de Deus, mas quando Jesus voltar é para o juízo final e então existe a segunda morte e aí é para lá que vão aqueles que não se arrependerem, esses que negaram, rejeitaram a Deus e a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso é tão importante a gente ter esse conhecimento e a gente se predispor a Deus para nos usar como instrumentos dele, para que a gente possa levar a verdade que liberta, para que as pessoas que ainda estão perdidas
sobre a influência do maligno possam conhecer da verdade e receber cura e libertação na vida delas, assim como nós recebemos. Nada é por acaso. O inimigo ele consegue fazer muitas coisas, mas ele não tem poder para nos destruir, porque Deus é quem cuida de nós. Ele tem força para fazer muita coisa, mas quando nós buscamos refúgio em Deus, Deus nos dá o livramento. Ele pode fazer coisas que vão nos afetar, mas eles não conseguem nos destruir por completo. Nem que tire a vida da pessoa no sentido carnal. Se essa pessoa já aceitou Jesus, ela já está salva. Ele não tem poder de tirar a salvação de ninguém. O Espírito é eterno e ele também tampouco tem poder de destruir o que Deus já criou e de sair do julgamento final, da segunda morte. Então, isso é uma das coisas que ele mais quer, que você não acredite que Deus existe, porque tudo está em Deus. Se você não crê em Deus, você vai crer muito mais facilmente naquilo que eles querem que você creia, nas mentiras deles, parecendo ser verdade. Outra coisa que ele quer que você acredite, que muitas vezes eles usam, eles vão de acordo com cada pessoa. Se a pessoa crê então em Deus, mas ainda não está firme, vai falar então que Deus é mau. Vai tentar fazer você acreditar e tentar provar através da palavra de Deus. Olha o que Deus fez, jogando pragas no Egito, matando crianças e tudo mais. Quando alguém te falar algo que vá contra aquilo que é o caráter de Deus e te trouxer dúvida até você estar firme na rocha, porque já aconteceu comigo isso quando eu não era firme ainda na verdade, mas a nossa intuição não falha. Quando o Espírito de Deus habita em nós, ele não testifica que aquilo é uma verdade e vai incomodar. Então o que eu fazia? A pessoa falou aquilo, eu ficava em dúvida muitas vezes. E eu ia buscar, mas nessas buscas é que então hoje eu tenho isso firme ao ponto de vir qualquer um falar o que for que não me abala mais. Porque depois vieram outras pessoas, tentaram. E é libertador, porque você não cai no engano. Porque eles fazem de um jeito muito, muito, muito sutil, como eu falei na aula anterior. Deus é amor, mas ele é justiça também. Ele não é mau. Jamais. Deus está acima do bem e do mal. O mal está em tudo que está fora dele. Nele, a vida, luz, tudo que está fora dele é escuridão. Eles vão trazer o engano, eles vão distorcer a palavra de Deus, eles vão fazer de uma maneira que você não percebe se você não estiver firme lá. Eles não têm poder sobre nós a não ser que a gente dê esse poder a eles. E a gente só dá esse poder a eles enquanto a gente ainda não preencheu todos os nossos vazios, todas as nossas carências, todas as nossas dores em Deus. Não fazemos isso porque escolhemos, e sim por falta de conhecimento. E Deus, ele nos ama tanto que ele tem misericórdia, ele sabe disso porque ele conhece as intenções dos nossos corações e ele sempre nos dá uma nova chance. Graças a Deus por isso. E nos arrependemos e passamos a viver algo melhor, evoluindo dia a dia de glória em glória. Quando falamos da parte do Egito e outras partes que eles vão usar da palavra de Deus para falar que Deus não é bom, porque se Deus fosse bom ele não faria isso, ele não faria aquilo. Se Deus fosse bom ele não permitiria que crianças no mundo sofressem, que doenças existissem. Quando o pecado entrou no mundo, todas essas coisas surgiram. Faz parte. Deus está acima de tudo e de todos. Tem coisas que nós não temos total conhecimento. Ele faz coisas, age de maneiras que muitas vezes nós não entendemos, mas quem conhece de verdade o caráter dele consegue buscar a verdade na palavra, com a confirmação, testificando em espírito, e aí você entende cada agir do nosso Pai Todo-Poderoso, soberano, Criador. No Egito, você crê que o inimigo, com o povo de Deus, escravizando durante anos e anos e anos, aquele povo sofrendo e sofrendo e sofrendo, e Deus vendo aquilo. Então ele enviou profetas para avisar
ao faraó para que ele libertasse o povo dele. E ele, endurecido o coração, não vou fazer isso. Ok, Deus mandou a primeira praga, mandou a segunda e nada, mandou a terceira e nada, a quarta e nada. Olha quantas chances Deus deu a ele para libertar o povo de Deus. Não adiantou. Então, Deus foi aonde ele sabia que ia tocar e ele iria ceder. Então muitos dizem, ai, Deus é mau porque ele enviou as pragas e matou até crianças. Você crê que Deus iria permitir que Faraó continuasse escravizando o povo dele? Deus é amor, mas ele é justiça também. Glória a Deus por isso. Você acha que uma pessoa vem aqui no mundo, mata pessoas, derrama sangue inocente, mente, difama, destrói vidas, levam pessoas ao suicídio, à depressão. E isso vai ficar assim? Sem existir uma justiça divina sobre isso? Porque muitas vezes a justiça terrena não acontece. E sim, injustiças acontecem. Mas a justiça de Deus não falha. Se não existir arrependimento, mudança de vida, a segunda morte acontece. E isso não sou eu que estou dizendo. É Deus, é a palavra de Deus. Jesus foi o que mais falou e nos alertou sobre o ímpio, sobre o joio, sobre o perverso, sobre o maligno. Afastem-se desses, não dê pérolas aos porcos. Mas ele nos ensina a amar, perdoar, orar por nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, mas não conviver. Prudentes como as serpentes, porque aí você vai conhecer as armas dele quando ele vier tentar usar contra você. Outra coisa que eles vão usar, que eles amam, é que o diabo não existe. Satanás não existe. Não existe. Lógico que isso é parte fundamental do plano dele, porque se você acha que ele não existe, você nunca vai reconhecê-lo, você não vai saber que o agir deles funciona dessa maneira, você não vai se proteger, buscar conhecimento, se armar da armadura de Deus. E aí ele consegue destruir com maior facilidade a quem ele desejar. Na palavra de Deus em 2 Coríntios 11, de 13 a 15 diz assim: Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, olha só. Mais uma prova, mais uma evidência. Está na palavra de Deus. A verdade que nos liberta. Ele finge ser anjo de luz. Ele quer que ninguém acredite que ele exista. Embora todo o mal que existe aí no mundo, pessoas se destruindo, pedofilia, pessoas matando outras pessoas, mãe que mata filho, filho que mata pai e mãe, irmãos que se odeiam. Da onde vem tudo isso? Essa de agora, que é o que eu já venho falando aqui, que é muito importante, que é uma das coisas que eles mais usam, como eu falei, que a palavra de Deus não é viva e verdadeira e poderosa. Que é um livro somente que homens que escreveram, tirando todo o poder. Homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escolhidos por Deus. A palavra viva que nos liberta, nos cura, nos mostra o que nós precisamos saber para estarmos blindados, blindadas do inimigo de nossas almas, Satanás, que vem para roubar, matar e destruir, o ladrão. Falsos profetas que se infiltram nas igrejas, como diz aqui, enganam, fingem ser anjos de luz, fingem amar a justiça,
quando são os que amam a injustiça, que têm prazer no mal. É preciso saber que eles existem. Muitas pessoas têm medo, porque é algo surreal mesmo, é uma coisa assim fora da nossa realidade. Mas o mundo espiritual existe, muito mais do que o carnal. E isso nos liberta, é muito importante termos esse conhecimento. Caso contrário, muitas pessoas acabam cedendo em relacionamentos abusivos, quando eles vêm mostrando aquela coisa boa que não existe, que é tudo fingimento, que é eles fingindo ser anjo de luz, porque sabe que vai tocar o seu coração para poder entrar e te destruir mais. Agora, quando você tem esse olhar, esse dom que é de Deus, de discernimento de espírito, e você sabe de verdade quem está agindo ali através daquela vida, daquela pessoa, é um instrumento de Satanás, você nunca mais vai querer olhar para essa pessoa, não vai querer mais ver pintada de ouro na sua frente. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha isso. Então, vocês entendem por quê? Que tudo isso que o inimigo quer que as pessoas não creiam é exatamente aquilo que vai nos libertar. E outra coisinha que eu não posso deixar de falar aqui, que é fundamental também para que a gente possa aí ter o conhecimento das estratégias do mal, é fazer parecer que o pecado é algo bom. Que, isso não é nada, bobeira, deixa de ser fanático, fanática, nada a ver. Seja feliz, você nasceu para ser feliz. Isso não tem nada de ruim. Eles vão falar coisas para você. Aos pouquinhos você passa, a intenção que eles querem, que você passe a ver o mal como algo não tão mal, como algo bom. E tem uma passagem que fala sobre isso tão claramente, gente, que eu amo. E uma vez eu tive uma dessas pessoas no meu caminho, tentando me mostrar isso, tentando me colocar em dúvida em relação ao caráter de Deus, com perguntas desafiadoras, e tentando fazer parecer que o mal não é mal, que não existe o mal. Isaías 5, de 20 a 25 diz assim: ai do que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que se fazem passar por sábios e astutos aos seus próprios olhos. Ai dos que se consideram heróis quando se trata de beber e se gabam de todo o álcool que não são capazes de ingerir. Vejam bem, eu já tive relacionamento com várias dessas pessoas, e esses que são mais malignos mesmo, gente, eles conversam com você todos os dias, eles vão contando coisas que aconteceram na vida deles, trazendo essa coisa gostosa de sentir, e que eles conheceram alguém, ou um homem, ou uma mulher, coisa maravilhosa, aquele carinho, que a pessoa era super carinhosa, que ela nunca se sentiu tão amada, tão amado, e aí você que está passando por um casamento, que está passando por dificuldades, começa a sonhar em sentir isso, em ter isso, mas a pessoa está só te contando algo. Eles estão plantando o desejo maligno ali para que você queira se divorciar, para que você queira ter algo assim também, para que você se sinta novamente como era lá no começo do relacionamento. Isso aqui eu tô falando, tá? De quando você não está no relacionamento abusivo. Você tem uma família e você tem uma amizade ou alguém que tá ali no teu convívio que tá te influenciando, porque eles querem divisão, eles querem destruir, eles querem roubar, matar, eles querem ver o sofrimento das pessoas, a perdição, a dor, tudo aquilo que não vem de Deus, que vai te afastar de Deus, eles vão fazer, porque aí você está a um passo do pecado. E aí você pecando, você dá abertura para quê? Para ele entrar, para ele te acusar diante do Senhor, para ele vir fazer mais estrago aí na tua vida. E assim vai. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês,
anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Exatamente, aí veja aí. Diabo não existe, não existe? Por quê? Porque ele não quer que você saiba que ele está ao derredor, procurando a quem possa devorar. Sim, essa é a realidade que vivemos aqui nesse mundo. Mas Deus é maior e a verdade dele é o que nos liberta. Portanto, que esse conhecimento penetre no seu coração, na sua vida, que você busque mais e mais e que você possa estar blindado, blindada com a armadura de Deus, como falamos na aula anterior. Vamos agora então falar sobre essa parte. Ele quer te afastar de Deus, ele quer te desviar dos propósitos de Deus e ele quer trazer divisão em nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas. Essa é a intenção, esse é o propósito dele. Em Romanos 8, 5 a 9 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aqui descreve pessoas, seguidores, instrumentos de Satanás. Não existe nada de espiritual nessas pessoas, eles não creem em Deus, não creem, ou melhor, eles sabem que Deus existe, mas eles não buscam, não seguem a verdade, não seguem a vontade de Deus. Eles rejeitam a Deus, rejeitam as coisas de Deus, eles vão contra as coisas de Deus. Eles vêm para desfazer a sementinha que é plantada no coração de uma pessoa com a verdade que liberta, que ainda não está firme, ele vem para tentar desconstruir tudo isso. Mas Deus é maior, porque aquele que ouve a voz de Deus, que é a ovelha, lembra que eu falei na aula anterior? Esse seguirá a voz de Deus porque reconhece a voz dele. O que ele quer é que a gente não siga obedecendo à vontade de Deus e que a gente deixe de seguir os caminhos do Senhor. Ele quer que a gente se perca, que a gente se afaste de Deus. Então fique perto de pessoas e daquilo que te atrai, que te aproxima cada vez mais de Deus. Aquilo que te afasta, que tira você do foco, do propósito que Deus tem para a sua vida, aquilo que não te traz paz, não vem de Deus, tire da sua vida, se afaste, repreenda com poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus. Porque o inimigo, ele vem tentar primeiro ganhar a nossa confiança e com isso ele vem aqui, na nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha espiritual onde o inimigo vai usar para tentar nos destruir. Eles são pedra de tropeço que vem em nossas vidas para tentar aparecer que tudo aquilo que é ruim, que é contra a vontade de Deus, é algo normal. Ele vem oferecendo aquilo que ele sabe que você está precisando. Ele vem no teu sofrimento, vem na tua vulnerabilidade, na tua fraqueza, como uma luz que veio para te ajudar, com a solução do seu problema. Assim ele vem. Lembra quando Jesus estava no deserto? Jejuando, ele veio e deu a ideia: olha, você está com fome, você pode transformar essa pedra na hora que você quiser em pão. Olha que coisa boa, ele trouxe a salvação ali no momento, ele passando fome, tantos dias já no deserto jejuando. Veja então que ideia maravilhosa e perfeita. Só que isso ia contra o que Deus falou para Jesus. Ele estava já se preparando por aquilo que ele ia passar para nos salvar dos nossos pecados. Então o inimigo vem parecendo que está te ajudando quando ele está ali preparando de verdade a total destruição para você se perder, para que os planos do Senhor sobre a sua vida não prospere. Essa é a intenção dele quando ele chega ali. Por isso que nós não podemos nos encantar com as coisas desse mundo, que é tudo engano, ilusão, que o inimigo usa para nos atrair para ele, para que ele possa então agir com os planos, as estratégias das trevas deles.
Quantas pessoas que estão em busca de um sonho, de morar em outro país, eu já vi isso acontecer, gente, o inimigo usa isso. Entra nesses grupos de aplicativo de relacionamentos, começa a conversar com a pessoa começa a criar um vínculo emocional, porque nós sentimos, eles não. Tudo planejado, tudo manipulação. E aí, de repente, vem uma proposta de um emprego fora do país. Você tá ali sem emprego, precisando, um sonho sendo realizado, parece um sonho. Agora tá acontecendo, olha aí. A pessoa fala, vou te pagar a passagem, você não precisa ter gasto nenhum, você tá vindo pra cá pra trabalhar, olha que coisa linda. Quando parece muito bom pra ser verdade, gente, tenha desconfiômetro, porque provavelmente é uma grande mentira. E é um manipulador, uma manipuladora ali usando disso para que você mesmo, você mesma decida fazer aquilo que eles querem que você faça. E aí, o que acontece muitas vezes, tráfico humano, a pessoa chega no outro país, eles já tomam o passaporte da pessoa, tira tudo da pessoa, a pessoa fica escrava e a pessoa fica presa, sendo usada, tendo que se prostituir. Ele escolhe o momento oportuno, o momento onde estamos vulneráveis. Ele sabe exatamente a hora certa dele agir. Ele vem quando temos fome, quando estamos cansados, quando estamos tristes, quando estamos sozinhos, carentes, com raiva. Esses momentos somos mais vulneráveis e é o momento oportuno para eles entrarem ali e agir sobre nossas vidas. Ele sabe exatamente como e quando nos atacar, sabe os nossos pontos fracos e vão usar isso contra nós. Vão criar dúvidas em nossas mentes, fazer parecer que algo que não é real, ou que algo que é real não é real. Confusão, enfraquecendo as pessoas, usando da nossa compaixão, abusando, maltratando, não só psicologicamente, como muitas vezes também fisicamente, e no dia seguinte fala que não lembra, que não sabe o que aconteceu, que precisa de ajuda, vai para a igreja, vai para a terapia, e a pessoa fica lá e espera e crê que essa pessoa quer mudar de verdade, que vai mudar e não muda. Quantos casos de mulheres e homens que ficaram até chegar ao ponto de estarem entre a vida e a morte. Que isso não venha acontecer com nenhum de vocês aqui e que essas coisas que nós aprendemos aqui no curso, estamos aprendendo, ainda teremos outras aulas que eu estarei deixando aqui bônus, com várias outras coisas que precisamos saber. Vamos estar cada vez mais conscientes, mais cheios de conhecimento da parte espiritual, da parte física e emocional, como eles agem, quais são as armas que eles usam e como nos blindar de tudo isso. Já sabemos que assim funcionam esses seres e nos blindamos diante do nosso Criador, que é o único que pode nos salvar das garras do devorador. Deixo aqui essa aula para honra e glória de Deus. Espero de verdade que possa levar cura e libertação a todos aqui presentes e a gente se vê em breve na próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!